Existem 5 atitudes simples que destroem o respeito por um homem. Se você cai nelas, é visto como fraco, sem valor, alguém que ninguém leva a sério. Enquanto você não cortar a vitimização, assumir responsabilidade, honrar a sua palavra, parar de tentar agradar todo mundo e controlar sua reatividade, vai continuar sendo ignorado em casa, no trabalho e nos relacionamentos. Esse vídeo é um alerta. Ou você muda agora, ou aceita viver na irrelevância. Todo homem deseja respeito. No trabalho, em casa, com amigos e com mulheres. Mas a verdade é que muitos não conseguem, porque caem em atitudes que os colocam como fracos e sem valor. Meu nome é Sil Ferreira, e este é o canal Postura Masculina. Aqui eu falo direto, sem enrolação, para homens que querem se tornar de alto valor. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com um irmão que precisa ouvir isso. Hoje eu vou te mostrar as 5 atitudes que destroem a sua postura e te colocam no lugar do homem fraco. E vou te desafiar. Ou você encara essa verdade, ou aceita continuar sendo irrelevante. Vamos juntos. A. Um fica preso na lamúria, o outro cresce e conquista respeito. Nos relacionamentos, o coitadismo afasta mulheres de valor. Elas até podem sentir pena por um instante, mas nunca admiração. E sem admiração, não existe respeito. O homem que encara os problemas de frente inspira segurança, transmite estabilidade e se torna desejado. O vitimista, pelo contrário, é descartado com o tempo. Até na academia isso se prova. O vitimista falta ao treino porque estava cansado, estava sem tempo ou porque choveu. O homem forte aparece mesmo cansado, porque sabe que disciplina é vitória diária. O corpo de cada um conta a história. Ou é a marca da fraqueza, ou é o reflexo da postura. É óbvio que todos enfrentamos injustiças. Mas a questão é, você vai se levantar ou vai usar isso como desculpa eterna? A vitimização pode até te dar atenção momentânea, mas nunca vai te dar respeito verdadeiro. Respeito só vem de quem encara e resolve. Visualiza a cena. De um lado, o homem curvado, reclamando, esperando ajuda. Do outro, o homem firme, que assume o que é dele e age. Quem você seguiria? Quem você ouviria? A resposta é óbvia. É por isso que abandonar a vitimização é passo obrigatório para se tornar um homem de valor. E abandonar não basta. É preciso substituir. Onde antes havia reclamação, entra a ação. Onde antes havia "a culpa não é minha", entra a pergunta: o que eu posso fazer? É nessa transição que nasce o respeito. E é aqui que entramos na próxima atitude: assumir responsabilidade. Se existe uma marca clara do homem fraco, é a incapacidade de assumir responsabilidade. Ele foge. Se algo dá errado, ele aponta o dedo para os outros. Se algo quebra, ele diz: "Não fui eu". Se algo precisa ser feito, ele espera que alguém faça. O problema é que um homem que se omite não é respeitado. Ele pode até passar despercebido por um tempo, mas nunca será visto como alguém de valor. No trabalho, essa postura é fatal. O homem sem responsabilidade é aquele funcionário que espera sempre pelo chefe, que só executa o mínimo, que nunca se antecipa. Ele é o cara que, quando tudo dá errado, diz: "Não era minha função". E sabe o que acontece? Ele nunca é chamado para liderar, nunca é promovido, nunca é visto como confiável. Enquanto isso, o homem que assume a frente, que pega a bronca para resolver, mesmo que não seja sua obrigação, cresce. Esse sim, conquista espaço e respeito. Nos relacionamentos, a omissão pesa ainda mais. O homem que não assume responsabilidade pela própria vida acaba se tornando um fardo. Ele transfere para a parceira aquilo que deveria ser sua parte. É o namorado que não toma decisão, o marido que não assume compromissos, o companheiro que depende da mulher para tudo. Nenhuma mulher de valor respeita um homem assim. Elas até podem suportar por um tempo, mas cedo ou tarde, a falta de postura se torna insuportável. Até entre amigos isso fica evidente. O cara que nunca organiza nada, nunca toma iniciativa, nunca segura a barra quando alguém precisa, é aquele que só está presente nas horas boas. Mas o amigo que se responsabiliza, que está junto quando dá trabalho, quando é difícil, é aquele que todos querem por perto. O homem sem responsabilidade é esquecido. O homem que assume é lembrado, respeitado e até admirado.
A verdade é que assumir responsabilidade é assumir o papel de protagonista. Não significa resolver tudo sozinho ou carregar o mundo nas costas. Significa ter a coragem de dizer, deixa comigo, e depois agir para resolver. Significa reconhecer quando errou e buscar corrigir. Essa é a diferença entre o homem que lidera e o homem que se esconde. Liderança não é só autoridade, é responsabilidade. Visualize 2 cenários. No primeiro, um homem cruza os braços diante de um problema e diz, não foi culpa minha, eu não vou mexer com isso. No segundo, um homem olha para o mesmo problema e diz, ok, deixa eu ver como resolvemos isso. Quem você acha que inspira mais confiança? Quem será ouvido? Quem terá voz de autoridade? Exatamente, aquele que assume a responsabilidade. E aqui está o ponto-chave. Assumir responsabilidade não é um peso, é um privilégio. É o que te coloca em movimento. É o que te separa da mediocridade. O homem fraco se esconde na omissão. O homem forte se ergue na ação. E quando você aprende a assumir o que é seu, algo muda na sua postura, na sua presença, na sua energia. É nessa virada que você se aproxima do próximo aspecto vital: honrar a sua palavra. Um homem que não cumpre a própria palavra é um homem sem honra. E sem honra não há respeito. A palavra é a marca mais básica de caráter masculino. Quando você diz sim, deve ser sim. Quando você diz não, deve ser não. Parece simples, mas muitos falham nisso diariamente. E cada vez que falham, perdem um pouco da confiança dos outros, até se tornarem completamente irrelevantes. No mundo dos negócios, isso é nítido. Imagine um empresário que promete entregar um projeto em determinada data, mas não cumpre. Ou um colega de trabalho que se compromete a estar em uma reunião e simplesmente não aparece. Essas atitudes não são esquecidas. A confiança é destruída. E sem confiança, você nunca será levado a sério. Por outro lado, o homem que honra sua palavra, mesmo que seja em detalhes pequenos, constrói uma reputação sólida. Nos relacionamentos, a incoerência da palavra é fatal. Prometer algo para a parceira e não cumprir mina o respeito pouco a pouco. Uma mulher pode até perdoar um deslize, mas o padrão de prometer e não entregar transforma qualquer homem em moleque. E moleque não inspira desejo, não inspira confiança. A mulher pode até ficar por conveniência, mas a admiração morre. E sem admiração, o relacionamento apodrece. Entre amigos, o peso é o mesmo. Se você combina algo e não cumpre, deixa de ser visto como alguém confiável. Ninguém quer depender de quem falha constantemente. Mas o amigo que mantém a palavra é lembrado e respeitado. É aquele que todos sabem. Se ele falou, vai cumprir. Essa é a base da lealdade. É o que diferencia a presença de superficialidade. E aqui entra um ponto crucial. O homem bonzinho, que diz sim quando queria dizer não, também falha com a própria palavra. Ele aceita coisas por medo de rejeição, mas depois não sustenta. Isso é tão nocivo quanto mentir, porque não existe congruência. A palavra perde valor. O bonzinho acredita que está sendo querido, mas na prática, está sendo visto como fraco e falso. Pensa comigo, quantas vezes você já confiou em alguém que cumpria exatamente o que dizia? Essa pessoa, só pela consistência, já ganhava sua admiração. Agora compare com alguém que promete muito, mas não entrega. Qual dos dois você respeita mais? Essa é a lógica implacável do mundo masculino. A sua palavra define a sua honra. Se sua palavra não vale nada, você também não vale nada. Por isso, honrar a palavra não é detalhe, é fundamento. Cada compromisso cumprido reforça sua presença. Cada promessa vazia destrói um pedaço da sua reputação. Homens fortes não brincam com isso. Eles entendem que palavra é contrato. E quando você aprende a viver dessa forma, automaticamente sobe de nível. Mas junto com esse compromisso, vem outra armadilha que precisa ser evitada. A necessidade doentia de querer agradar a todos. Um dos erros mais comuns que transformam um homem em fraco é a necessidade de agradar a todos. Parece bonito, parece generoso, mas por trás disso existe medo. Medo de rejeição, medo de ser deixado de lado, medo de não ser aceito. O homem que vive tentando agradar todo mundo perde autenticidade, perde respeito e, no final, perde a si mesmo. No trabalho, esse comportamento é desastroso. O funcionário que nunca diz não
Por medo de desagradar o chefe, acaba sobrecarregado, faz mais do que consegue e ainda assim, raramente é reconhecido. Ele se torna descartável, porque não mostra limites, não mostra postura. Já o homem que sabe impor condições, que sabe dizer sim quando pode e não quando precisa, conquista respeito. Ele não é visto como bajulador, mas como alguém com voz firme. Nos relacionamentos, a síndrome do bonzinho é ainda mais cruel. O homem que diz sim para tudo, que vive cedendo só para manter a paz, não é admirado. Ele pode até manter uma mulher ao lado por conveniência, mas nunca terá o respeito dela. A admiração nasce da autenticidade, da coragem de se posicionar. E sem admiração, não há desejo. O bonzinho que só quer agradar acaba sendo usado, ignorado e descartado. Entre amigos, a mesma lógica se repete. O sujeito que vive dizendo o que os outros querem ouvir, que nunca discorda, nunca confronta, nunca coloca sua opinião, é visto como fraco. Pode até ser mantido no grupo, mas nunca é levado a sério. Já aquele amigo que fala a verdade, mesmo que doa, é o que mais conquista respeito. O homem que tenta agradar a todos acaba não sendo relevante para ninguém. O problema é que essa necessidade de agradar nasce lá atrás, muitas vezes na infância. O menino que aprendeu que só era querido quando dizia sim para tudo, cresce acreditando que precisa se moldar para ser aceito. Mas no mundo adulto, essa estratégia é um tiro no pé. O resultado é perda de identidade, frustração e ausência de respeito. Agradar demais é se apagar diante dos outros. Visualize isso. De um lado, um homem que não tem opinião própria, que muda de discurso a cada grupo em que está, que se molda para ser aceito. Do outro, um homem que mantém firmeza, que fala o que pensa com respeito, que se mantém autêntico mesmo quando não agrada a todos. Quem é respeitado? Quem inspira confiança? A resposta é óbvia. Por isso, querer agradar é, no fundo, abrir mão de si mesmo. Não se trata de ser grosso ou agressivo, mas de ser autêntico e firme. Quando você tenta agradar todo mundo, acaba desagradando a si mesmo. E isso é a receita perfeita para ser visto como fraco. Mas quando aprende a impor limites e ser verdadeiro, conquista respeito real. E aqui chegamos a outro ponto decisivo: a capacidade de manter estabilidade emocional, mesmo quando tudo à sua volta tenta te desequilibrar. Poucas coisas revelam mais a força de um homem do que a sua estabilidade emocional. O homem fraco é marcado pela reatividade. Qualquer comentário o irrita, qualquer brincadeira o ofende, qualquer obstáculo o desestabiliza. Ele vive como uma ferida aberta, pronta para reagir com explosões, chiliques ou vitimismo. Mas o homem de valor é estável. Ele mantém firmeza quando o caos acontece. Ele não se abala com pouco. E é justamente por isso que todos o respeitam. No trabalho, essa diferença fica evidente. O homem reativo é aquele que perde o controle em reuniões, que se ofende com feedbacks e que cria tensão desnecessária. Ele é visto como instável, um risco para a equipe. Já o homem estável, que recebe críticas com calma, que reage com racionalidade diante de problemas, conquista a autoridade natural. Ele transmite confiança, inspira tranquilidade e acaba sendo reconhecido como líder, mesmo sem precisar se impor. Nos relacionamentos, a estabilidade emocional é essencial. Mulheres de valor não permanecem com homens explosivos, ciumentos ou que vivem na base do drama. O que realmente gera admiração é a calma firme diante das dificuldades. A parceira sente segurança quando percebe que, ao lado dele, não importa o que aconteça, haverá equilíbrio. O homem instável pode até atrair por intensidade, mas nunca mantém uma relação saudável. Ele é descartável. Entre amigos, o reativo é o chato do grupo. Tudo ofende, tudo incomoda, tudo vira motivo para a crise. Aos poucos, as pessoas se afastam, porque conviver com alguém instável é desgastante. Já o amigo que mantém a calma, que sabe brincar, que não se abala por bobagens, é sempre bem-vindo. A estabilidade emocional torna o homem agradável, respeitado e valorizado em qualquer roda. A diferença entre esses dois tipos de homem também aparece em momentos de crise. Imagine um acidente, um problema grave no trabalho, uma situação caótica. O homem instável entra em pânico, perde a cabeça e atrapalha mais do que ajuda. O homem estável, ao contrário, mantém a mente clara,
pensa rápido e direciona a ação. Ele é lembrado como referência. É aquele que todos querem por perto quando as coisas saem do controle. Visualize 2 cenários. Um homem que reage com gritos, ofensas e descontrole por causa de algo pequeno, e outro que sorri diante da provocação, mantém a calma e resolve a situação com firmeza. Quem você respeita mais? Quem inspira confiança? Quem você chamaria de líder? Exatamente o que mantém estabilidade. A reação desproporcional é sempre sinal de fraqueza, nunca de força. Por isso, cultivar estabilidade emocional é uma das maiores provas de masculinidade. Significa controlar o que você sente, dominar sua mente e não permitir que fatores externos governem suas ações. O homem reativo é previsível e manipulável. O homem estável é sólido e inabalável. Essa firmeza é admirada por homens e desejada por mulheres. E é nesse ponto que surge a próxima chave: a autocrítica verdadeira. A capacidade de olhar para dentro e corrigir a si mesmo. A autocrítica verdadeira é o divisor de águas entre o homem que evolui e o homem que se afunda. O fraco não se analisa, prefere viver na negação. Quando erra, culpa o mundo. Quando fracassa, culpa os outros. Quando não alcança resultados, inventa desculpas. Já o homem forte olha para dentro, encara seus próprios erros sem se chicotear, mas também sem se iludir. Ele entende que só pode mudar aquilo que assume como falha. No trabalho, a diferença é clara. O homem sem autocrítica nunca aceita feedback. Sempre acha que sabe tudo, mas entrega pouco. Ele estagna porque não enxerga os próprios pontos cegos. O homem com autocrítica, por outro lado, aprende com cada erro, ajusta a rota e cresce rápido. Ele não tem medo de reconhecer quando falhou, porque sabe que isso é parte da evolução. Essa postura faz com que seja respeitado até por superiores e colegas mais experientes. Nos relacionamentos, a ausência de autocrítica é mortal. O homem que nunca admite erros transforma a convivência num campo de batalha, sempre se colocando como vítima. Já aquele que tem humildade para olhar para si, admitir quando errou e buscar melhorar, conquista respeito e admiração. Nenhuma mulher de valor suporta um homem que se coloca sempre como perfeito. A autocrítica verdadeira é o que prova a maturidade e vontade de evoluir. Entre amigos, o homem sem autocrítica é visto como arrogante. Ele sempre tem razão, nunca reconhece falhas, e por isso, cansa. O homem que sabe rir de si mesmo, que assume quando errou e que se compromete a melhorar, é valorizado. Ele transmite autenticidade, e a autenticidade gera confiança. Essa capacidade de se olhar no espelho e ser honesto é rara, mas essencial. A autocrítica não é autopunição. Não é se xingar, se diminuir ou se colocar como lixo. Isso é outra forma de vitimização. Autocrítica verdadeira é olhar para si com firmeza e clareza. É dizer: aqui eu falhei e aqui eu preciso melhorar. É usar os erros como combustível para crescer. É não se esconder atrás de desculpas, mas também não se afundar em autopiedade. Visualize a cena. De um lado, um homem que diante de um fracasso grita, acusa, se justifica, inventa histórias para escapar da responsabilidade. Do outro, um homem que diante do mesmo fracasso respira fundo, reconhece o erro, aprende e segue ajustando a rota. Quem você respeita mais? Quem você seguiria? A resposta é óbvia. O que pratica a autocrítica verdadeira. É essa prática que mantém o homem em constante evolução. Ele entende que a mudança começa nele, e não nos outros, e quando assume esse papel, ganha poder sobre a própria vida. A autocrítica não o enfraquece, pelo contrário, o fortalece. E quando essa força interior se consolida, abre espaço para outro princípio fundamental da vida masculina, a escalada na hierarquia de competência. Todo homem, consciente ou não, vive dentro de uma hierarquia de competência. Isso significa que, na prática, os mais fortes, mais capazes e mais responsáveis sobem, enquanto os fracos, vitimistas e omissos ficam presos na base. Não é uma questão de injustiça, é uma lei da vida. O homem fraco se ressente dessa hierarquia e tenta puxar os outros para baixo. O homem forte a reconhece, sobe degrau por degrau e ainda ajuda outros a subir com ele. No trabalho, isso é evidente. Os que assumem responsabilidades, entregam resultados e mantêm postura são promovidos,
lembrados e recompensados. Os que reclamam, fogem e se escondem ficam para trás. A hierarquia não perdoa. Ou você sobe por mérito, ou é engolido pela mediocridade. O mundo corporativo é o reflexo perfeito dessa lei. Os homens de valor prosperam porque demonstram competência e confiabilidade. Nos relacionamentos, a hierarquia também existe. Mulheres de valor naturalmente admiram e se atraem por homens que estão em movimento, que crescem, que buscam se superar. Já os homens que ficam presos na base, reclamando e se vitimizando, são descartados. O desejo feminino é guiado pela admiração. E só sobe na hierarquia aquele que prova, com atitudes, que é digno dessa admiração. Entre amigos, o mesmo acontece. O homem que tem iniciativa, que apoia os outros e que busca se superar, é reconhecido como referência. Já o que vive reclamando, puxando os outros para baixo, se torna peso morto. Aos poucos, é deixado de lado. Porque ninguém quer caminhar ao lado de quem sabota a própria vida e ainda tenta sabotar a dos outros. A hierarquia de competência não é só sobre ganhar dinheiro ou ter sucesso profissional. É sobre evolução em todas as áreas: física, mental, emocional e espiritual. É sobre não aceitar estagnação. É sobre estar sempre escalando, mesmo que devagar, mas sempre para cima. O homem que entende isso nunca fica parado. Ele sabe que cada passo conta. Visualize 2 cenários. No primeiro, homens presos na base, reclamando, com inveja dos que estão acima, tentando puxar todo mundo para baixo. No segundo, homens que subiram degraus e estendem a mão para puxar outros. Qual desses 2 grupos você gostaria de fazer parte? A escolha é sua: se juntar aos ressentidos ou aos construtores. A verdade é simples: ou você sobe na hierarquia de competência, ou será engolido por ela. Não existe neutralidade. O respeito não é dado, é conquistado. O homem que aceita essa lei da vida vive em movimento, cresce, inspira e é respeitado. E esse é o chamado final. Pare de reclamar, pare de fugir e comece a escalar. Sua vida depende disso. Chegamos ao fim, mas aqui não tem despedida. Tem desafio. Você viu atitudes que destroem o respeito de qualquer homem. Vitimização, falta de responsabilidade, palavra quebrada, necessidade de agradar, reatividade, falta de autocrítica e estagnação na hierarquia de competência. Agora eu te pergunto, em quais dessas atitudes você ainda está preso? Você vai continuar repetindo padrões de fraqueza ou vai assumir o compromisso de se tornar um homem de valor? O respeito que você busca não vai cair do céu. Ele depende da sua postura, das suas escolhas, da sua disciplina. Então deixa aqui nos comentários. Qual dessas atitudes você mais precisa eliminar da sua vida hoje? Quero ver a sua resposta. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outro homem que precisa ouvir essa mensagem. A decisão é sua. Ou você permanece como mais um, ou se levanta como um homem de alto valor.